Uma boa noite a todos. Iremos iniciar em logo instantes a nossa live sobre a história do Soldado de Cristo, a história do Departamento Soldado de Cristo, contados por pioneiros. E será um prazer hoje com o nosso Coronel Costa, que já está aqui. Meu Coronel Costa. Eita, meu Coronel, é uma honra, viu, poder ter esse momento com sua pessoa. Prazer meu. Desde o ano passado, nós do 7º Batalhão estamos fazendo esse trabalho, esse projeto, a história do Departamento Soldado de Cristo contados por pioneiros. Porque nós, hoje, no Departamento Soldado de Cristo, tem uma geração que está entrando que ela não tem o conhecimento da nossa história. Até porque, assim, durante todos esses anos do Departamento Soldado de Cristo, que já são 42 ou 43 anos, nós não temos nada escrito formalmente. Nós temos muita coisa escrita informal, mas não temos nada registrado formalmente. E o ano passado, com a pandemia, você acompanhou o Departamento Soldado de Cristo, no geral, ele ficou muito tempo fechado. As portas das igrejas ficaram fechadas pela pandemia. E isso afetou o Departamento Soldado de Cristo em determinados eventos, determinadas dinâmicas ou atribuições que o Departamento Soldado de Cristo sempre estava fazendo em cada uma em suas igrejas, cada um em suas regiões. Mas ficou parado. E aí nasceu isso do coração do 7º Batalhão, dessas lives acontecerem contando a história. Não existe nada melhor do que saber a história do Departamento Soldado de Cristo com pessoas que realmente viveram do berço ali, né? Pessoas que estão em vida. Porque eu conversando com o Major Queiroz, né, Rodolfo, mais conhecido como Rodolfo, conversando com ele, e eu disse, olha, hoje tudo isso acontecendo, essas lives acontecendo, e teria uma pessoa que era para estar registrado e hoje não podemos ter esse registro. Infelizmente não podemos ter esse registro, que era o nosso grande Clemente, né? Então hoje não temos, infelizmente não temos esse registro. E na época não foi pensado essa ideia. Essa ideia não foi pensada até porque não era necessário. Mas quando as portas das igrejas se fechou, houve uma necessidade de ter alguma coisa, de ter um movimento. Mas, assim, Deus sabe todas as coisas, sabe, meu Coronel Costa? Deus sabe todas as coisas, não era para acontecer naquele momento, mas é para acontecer agora. E desde o ano passado, eu venho fazendo uma série de lives com a história do Soldado de Cristo, com pessoas que estão à frente do departamento ainda, com pessoas que já fizeram história. E essa geração, meu Coronel, tem que conhecer quem é o Coronel Costa, tem que conhecer a história do Coronel Costa, que faz parte do Departamento Soldado de Cristo, que tem uma história cravada, uma história carimbada do departamento, que a geração que está hoje, inclusive eu sou uma geração antiga, mas hoje eu estou aqui, mas eu tive instruções, eu tive ensinamentos de coisas grandes de acampamento, como mínimas coisas, mínimas coisas, tá lembrado? Como mínimas coisas que a gente acha que é besteirinha, tá vendo? Olha. Isso eu tive com você, meu Coronel, né? Tive com você. E coisas grandes de acampamento, de pernoite que nós vivenciamos na época do Major Braz, lá em Santa Cruz, Capibaribe, e na época do Coronel Soares, Coronel Freire. Então eu quero que o senhor se apresente. Essa live vai ficar registrada aqui no Instagram. Como também eu tiro essa live do Instagram e edito ela e coloco no canal do YouTube para ficar lá registrada, porque queira Deus, um dia alguém vai pegar tudo isso registrado no canal do YouTube e escrever. Pelo menos uma parte está sendo feita, né? E aí, meu coronel, eu quero que você se apresente e ao se apresentar, eu quero que você diga quando e como foi a sua iniciação no Departamento Soldado de Cristo. Amém. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Gesiel Costa, conhecido como Coronel Costa, no Departamento Soldado de Cristo. Eu ingressei nesse departamento no ano 91 para 92, na época lá na Igreja Congregacional do Calvário, na Pastor Bolso, onde tinha um doido lá que tomava conta dos meninos e precisava de uma pessoa para auxiliá-lo.
Aí eu me identifiquei com o departamento logo de cara. Amo esse departamento, desde a primeira vez que vi. E ingressei no departamento nesse ano, 91, 92. E naquela época a gente não usava patentes, né? A gente usava o título de conselheiros. Eram conselheiros, não tinha patente nenhuma. E aprendi muito com o meu irmão, que não é meu amigo, é meu irmão, Coronel Clemente. Foi um cara que me ensinou demais. Um cara que eu vou levar para o resto da vida dentro do coração, na minha mente, nas minhas lembranças. Eu nunca deixo de pensar nele, de fazer coisas que ele fazia, tentar fazer o que ele fazia, né? Porque a gente tentar fazer o que Clemente fazia era É difícil, porque verdade. o homem era uma máquina de inventar coisas. É, Mas desde aquele ano que eu ingressei no departamento, e junto com ele a gente começou a mudar a questão de patenteação de departamento. A gente chegava só até o cargo de capitão, não existia coronel, tenente-coronel, essas coisas não, era só o capitão, de capitão abaixo, capitão, tenentes, sargentos, cabos. E foi um ano que aprendi demais ali naquele departamento. é interessante porque iniciou em 91, já com o Coronel Clemente no Calvário, né? Comandando o Departamento de Soldado de Cristo, né? Nesse período, você já tinha contato com Guarabira? Já teve contato com Guarabira? Não, não. Até que uma época eu lembro que a gente fez uma comissão para ir em Guarabira. Foi eu, Clemente, Josinaldo e mais acho que uns 10 meninos, uns 10 entre oficiais e graduados. A gente foi a Guarabira e quando chegou lá ficou triste demais, porque o departamento havia parado. Em Guarabira? Sim, o zelador da igreja, a gente pediu para dar uma olhada lá no material, e tava as coisas da banda tudo lá guardada, mas tudo empoeirado. E eu lembro que, agora eu não lembro direito qual foi o ano que a gente foi. Lá em Guarabira eu lembro só que estava parado o departamento. Aí, de lá, da igreja, a gente foi na casa do capelão lá, né, fundador do departamento, ele acaba simpático. A gente foi lá, aí ele apresentou as fotos dele, lutador de boxe, trem, muita coisa que ele tinha lá. Era um cara bem extrovertido, viu? Apesar de ser um cara durão, mas era um pastor muito bom, muito extrovertido. Aí quando tivesse contato com ele lá, aí já meio que se unificaram, não foi? Campina Grande com Campina o Grande, Guarabira. Interessante. E Clemente já trabalhava com o nome Soldados de Cristo em Campina Grande, sem mesmo ter conhecido Guarabira, foi? ele está conhecido Guarabira. Só sabia da existência por conta do pastor Bosco, que trouxe, né, o departamento para cá. A gente sabia dessa Entendi. existência por isso. Aí tinha vontade de conhecer a igreja que fundou, né, o departamento. Foi quando a gente foi lá. Interessante isso aí. No caso, aí o coronel estava com. E como que se fundou o 6º Batalhão na igreja congregacional do pastor, o finado Severino Luiz? Porque eu conheci o senhor lá. Na época, o senhor era capitão no 6º Batalhão da igreja do pastor Severino Luiz. Foi quando eu lhe conheci. O Eli foi até um moído danado, né? Naquela Ah, época, eu conheci o senhor em 99. 99. Foi o ano do primeiro congresso. Em 99. Foi um moído grande esse Robson naquela época, porque como tinha freire lá, né? Antes de freire mesmo, eu fui para lá, mas o pastor Severino, na época, disse que só aceitaria que eu ficasse à frente do departamento se eu fosse membro da igreja dele. Ah, eu entendi. Foi o moído do pastor Bosco, porque eu tive que sair da igreja do Calvário e fui para a igreja Ebenezer. Fiquei um ano lá como membro da igreja Ebenezer, para ficar à frente do departamento. Tá aí vendo. É. Aí lá E, e Freire? era um número de meninos lá, era um número tão grande de meninos que a gente tinha que ter duas reuniões. A gente tinha uma reunião na sexta-feira à noite e tinha a reunião do sábado à tarde. Ah, De e tanto a chegada de Freire como comandante da igreja lá, ficou como? Como assim? Como foi que Freire chegou nessa história? O Coronel Freire.
É porque na época que fiquei lá à frente, eu não podia ficar como definitivo, né? Que eu fui para lá, Entendi. mas eu não era membro da igreja. Eu sou era membro da igreja do Calvário e teria que voltar para minha igreja. Aí foi quando Certo. apareceu o Freire, como apareceu o Freire era membro da igreja, da Ebenezer, e ele se prontificou a ficar à frente do departamento, que já tinha existido lá numa época atrás, antes dessa vez que eu fui. E foi, essa eu não sabia não. Já tinha existido já. E tem Foi até, relatos de história sobre foi isso. até numa época que teve, em um dos acampamentos, teve o filho do pastor, ele chegou a falecer num açude. Eu não lembro qual era o nome dele, não. Só lembrar que tem Stanley e tinha outra lá. Entendi. Mas já tinha tido o departamento, que na época não era na Igreja Ebenezer, né? Era na congregacional do Catolé, que é de frente ali à antiga Energisa. Isso aí. É Isso era verdade. ali, né? Soldado de Cristo era É, ali. Aí saiu dali, que separou as igrejas, aí foram para Ebenezer. eu entendi. Aí, nessa época, o coronel ficou lá, tipo, dando instruções, orientação a Freire. Porque Isso. Freire, teoricamente, ele seria o comandante. Porque eu me lembro que Queimadas foi fundado o 14º Batalhão, que quem fundou foi o 6º Batalhão. Foi. Foi aonde que Soares, Coronel Lindomar, né? Soares, Soares já entrou como coronel e eu isso foi em 99. E foi o período que eu conheci vocês, né? Eu era recruta, aquele adolescentezinho bem pequenininho, recrutão. Aí fui. Aí, no Soldado de Cristo, quando eu, em 94 foi, não, 2004 foi 2003, eu tive a oportunidade de estar no seu casamento num dos congressos. Eu queria que o senhor falasse esse momento, um momento positivo, porque nós passamos por um momento, nesse período aí, passamos por um momento negativo, que foi aquele procedimento, aquele constrangimento que houve logo após o casamento. De pensamentos de coronéis com coronéis para querer fazer determinadas mudanças. Mas a parte positiva que ficou na história, que isso nunca tinha acontecido e não vai acontecer outro com outro, porque nem todo mundo tem essa loucura desse casamento num congresso. Me conta um pouco dessa história aí. Foi realmente, a palavra é essa, foi uma loucura. Porque quando eu dei a proposta a Edna, ela era major na igreja da Ebenezer, né? Era major do departamento feminino, junto com a esposa do Coronel Freire, com Certo. Valéria. Aí eu lancei a proposta para ela, disse, vamos casar no Congresso. Ela disse, você tá ficando doida? Como é que a gente vai bancar tanta gente no Congresso? Porque muito menino, né? Como é que ia ser uma festa com bolo, com salgadinhos, para todo mundo. Mas foi uma coisa bem interessante, Robson. Deus trabalhou de uma forma tão bonita que nós tivemos duas recepções. A gente teve a recepção dos soldados e teve a recepção dos convidados, que ficaram na parte do casamento, na outra parte, né? E foi bem bacana. E como você falou, foi uma coisa que ficou marcado para o resto da vida. Pode haver mais 10 casamentos em congresso, mas sempre vão lembrar do primeiro. E outra coisa, para outro casar em congresso, eu acho mais difícil. É mais difícil, né? E naquele tempo, era gente com força no congresso. Naquele tempo. Se eu tiver lembrado, era mais de 500 meninos que tinha naquela época. O coronel tem foto, tem registro dessas coisas? Eu não sei se você já pensou nisso, de criar um museu com as coisas do departamento. Eu tenho camisas Interessante. aqui, depois até conversar com você direito. Eu tenho camisas aqui da época da fundação do departamento de Santa Cruz de Capibaribe. Que eles tinham uma Meu asa, Deus. vamos dizer, soldado de Cristo do ar. Porque eles tinham umas asas aqui. Eu tenho essa camisa aqui comigo ainda. Tenho Ah, a roupa do meu casamento, ainda está comigo. não, isso é fantástico. Eu quero que o senhor tire umas fotos de tudo isso aí, da roupa do casamento, da roupa, da camisa de Santa Cruz, fotos do casamento, mande para mim pelo WhatsApp. Meu coronel, e então, no caso, quando o senhor chegou no Calvário, o batalhão já existia com o coronel Clemente, não foi?
E no 6º Batalhão, praticamente foi você que fundou o 6º Batalhão do Catolé, que era o pastor Severino Luiz. Então foi você que fundou. Porque Freire, como coronel da época, que inclusive eu estou arrumando, ver se como é que eu faço para arrumar um horário com o Freire para fazer esse momento com ele. É importante nós termos esse momento com ele. Então, no caso, o Freire, ele treinado por você. Isso. Não Na foi? realidade, foram o Coronel Freire e o Coronel Soares, né? Na época, os dois Soares. ficavam lá. Aí depois Isso. Soares foi embora para Queimadas e Isso. ficou a frente do departamento de lá. Aqui em Queimadas era o 14º Batalhão. Porque na época não se pensava essa questão de companhias. Se formou, fazia logo batalhão. Se salvo me engano, eu acho que a gente já tinha chegado até 19 batalhão. 19º batalhão. Porque não se pensava em... Hoje não, hoje tem um estatuto, tem as regras. Então hoje começa como companhia, com o tempo, se tiver condições, se torna batalhão. A não ser, ele se torna companhia, sempre está supervisionado por um batalhão. Então, na época que era o 14º Batalhão, e aí foi quando eu entrei no Departamento de Soldado de Cristo e tive esse todo o processo com o Fabiano Henrique, que saiu de lá como tenente, né? Fabiano Henrique, Soares já saiu como coronel, e Soares foi treinado por você, mas o bom é que Fabiano Henrique, ele era o seu pupilo. Era. Então, eu tenho anotações de Fabiano Henrique aqui, dos cursos de CFC e CFS, um caderno aqui. Anotações, que o senhor passava as instruções e ele ficava escrevendo no caderno, numa sala lá. Ele gostava de desenhar, tem muito desenho dele aqui. Né? Então, interessante, o 6º Batalhão do Catolé, da época do pastor Severino Luiz, você foi o fundador. E tem muitos frutos de lá, viu? Existem muitas pessoas ainda que estão na igreja, estão firmes na igreja, e levam essa marca do batalhão e tem a sua história desse meio aí. Isso é muito importante. Meu coronel, me diga algumas histórias, ou uma história que marcou a sua vida do Departamento de Soldado de Cristo, fora o casamento, que foi uma história, foi o que foi. Mas diga assim, algumas histórias interessantes aí, para ficar registrado do departamento em pernoite, em acampamento, em congresso. História você tem muita, viu? Eu, eu lembro de um acampamento que teve de um curso de cabo. Era era Oliveira, que era um bem maguinho que tinha. Aí tinha Alisson Fernandes, né? Que hoje é da polícia, o Maguinho. Sei, conhece. Leonardo, que hoje Leonardo. e tinha outro lá que eu agora estou esquecido o nome dele. Eu sei que foram 4, a gente foi fazer esse treinamento, esse curso de cabo, o encerramento do curso, na Fazenda Planalto, no caminho que vai para Boa Vista. Era o irmão Heleno que tomava conta dessa fazenda, e a gente foi fazer esse curso lá. Quando chegou, que foi separar o material de comida, essas coisas, levaram só 1 quilo de arroz, para passar 4 dias. 1 quilo de arroz, um pacote de macarrão e 2 pacotes de cuscuz, só. Para 4 dias. Para 4 dias e para 5 pessoas. Pronto, é bom que aprenda a economizar. Eu disse, vocês estão acostumados. E vai cozinhar o quê? Nas mãos, é? Porque não levaram panela, não levaram nada. Nada. Só isso. A sorte é que existiu o irmão Helena, a gente foi lá e solicitou dele. E ele cedeu umas 2 panelas lá para a gente fazer o fogo. Aí ele disse, coronel, arruma... Coronel era capitão na época. Capitão, arruma sal para botar, açúcar para fazer um café. Eu digo, não, vocês não trouxeram? Vai comer sem sal e sem açúcar. Vai tomar café sem açúcar. Olha aí, ó. Ismael Galdino, tá dizendo aí, ó. Era eu. Ah, erramos. Isso era caba bom, viu? Entendeu, sim, Robson? Aí eu lembro que nessa época a gente tinha aquela espingarda de seta e eu manuseando aquela espingarda, quando eu baixei ela, que eu fui manusear, ela subiu e abriu a minha mão, aqui dentro do dedo. Ela abriu aqui, ficou um buraco grande aqui. E como eles eram pequenos, né, na época, eram adolescentes, eu fiquei com medo, né? E me fazendo de durão, doendo e eu me fazendo de durão. Aí fui lá no irmão Heleno, botou álcool, ele fez uma bandagem, mas foi muito bom. A gente foi faxiar, pegar rolinha, né, de noite,
E ficar com essa mesma história. Vamos pedir sal para o irmão Heleno? Eu disse, não, vai comer rolinha com arroz sem sal. Cozinhei a rolinha dentro do arroz para eles comerem. Mas são coisas assim que fazia com que a gente amasse mais esse departamento. Pequenas coisas que fazia que o amor da gente crescesse por esse departamento. E teve uma viagem uma vez que a gente foi para Pocinhos com o pastor Bosco, era uma aventura ir com o pastor Bosco para Pocinhos na Kombi. Eu acho que Ramos já deve ter ido. Era uma aventura, porque o pastor Bosco corre com força naquelas Kombi. A gente ia orando daqui até lá e voltava orando de lá até cá. E teve um acampamento que a gente foi uma vez que tinha um soldado chamado Agra. Era Agra e tinha um irmão dele. Era Joilson e Jamilson. Era Souza e Agra, os dois. E a mãe deles tratava eles como duas menininhas, né? Era duas menininhas. Aí disse, olha, eles vão para esse acampamento, mas o irmão, ele não gosta de comer girimum, aí o irmão faça tudo para não dar essas coisas a eles. Eu digo, tá sério, irmão, não se preocupe não. É o que a gente não vai fazer, é isso. Quando chegou lá na fazenda, a primeira coisa que a gente arrumou, girimum. Acaba comendo girimum de manhã, de tarde, de noite, de noite. E hoje são dois homens aí, quase 2 metros de altura, os dois, glória a Deus, servindo a Deus, são músicos, tocam nas igrejas que fazem parte. E a satisfação que a gente tem é essa, de ver meninos que a gente viu crescendo, hoje servindo a Deus. Reencontrar, né, essa garotada toda, né? E saber que você faz parte da história deles, do crescimento espiritual deles, né? É verdade. Eu, particularmente, eu tenho muita saudade da sua pessoa. Eu fui uma das pessoas que fui orientada, fui disciplinada, fui instruída por você em muitos acampamentos, muitos pernoites. Muito conteúdo você tem, muito conteúdo. Conteúdo do departamento, ah, meu Deus do céu. Quem não conhece o Coronel Costa, tem que chamar ele, convidar ele para ele fazer parte de um pernoite, de um acampamento. Porque esse homem é um poço de conhecimento. Sabe muito, tira coelho da cartola. E não é porque o coronel hoje não está na ativa que qualquer batalhão, qualquer comandante que queira que for fazer um pernoite, um acampamento, que queira convidar o coronel Costa para estar lá auxiliando, para estar orientando, pode convidar, se tiver dentro do seu tempo, da sua agenda, né? Até porque você hoje, né, coronel, é ministro de louvor, né, na igreja. Mas é isso. É importante ter o coronel Costa perto da gente, porque aprendemos muito sobre Departamento de Soldado de Cristo, sobre instruções espiritualmente também. É muito importante as suas palavras. É interessante porque eu sei que você teve uma caminhada muito intensa com o Coronel Clemente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre Clemente da sua vida e tudo que vocês já passaram juntos, de departamento e nesse dia a dia aí. Rapaz, Clemente, como eu te falei, ele é um irmãozão para mim. Ele sempre foi um irmão para mim. Sempre foi um cara que ligava para me aconselhar, eu tomava muito conselho com ele, a gente conversava muito. E nessa caminhada do departamento, Soldado de Cristo, eu tinha ele como meu exemplo de oficial, meu exemplo de homem aqui na Terra, né? Porque o nosso exemplo maior, você sabe que é Deus. Mas aqui na Terra o meu exemplo era Clemente. Eu procurava muito me espelhar no que ele fazia, porque eu tinha ele como meu exemplo mesmo. E glória a Deus que eu tive a oportunidade de conviver esse tempo todinho com ele. Eu dou glória a Deus por isso. É tanto que, para você ter uma ideia, os filhos dele me chamam de tio. A Raquel e o Mateus me chamam de tio. E ele trava muita onda, que ele dizia, mas rapaz, que eu tenho um filho também chamado Mateus e uma menina chamada Silmara. Aí o meu Mateus tinha os olhos verdes. E o Mateus dele não tem. Ele dizia, mas rapaz, foi trocado esse negócio. Porque o teu nasceu com meus olhos e o meu nasceu com o teu. Ele ficava tirando essa onda, sempre tirava essa onda, né? Dizer que o filho era trocado. Mas foi um cara, Robson, que se o cara for falar de Clemente, o cara leva a noite todinha para falar da pessoa, do exemplo que ele foi na vida da gente, sabe? Um cara que só tinha um defeito, que não gostava de tomar banho
Mas fora isso, era um gênio. Então, para abraçar ele no quarto dia de congresso, era luta, viu? É desse jeito. E Clemente marcou a história de muita gente de Sala de Cristo, né? Muita gente. O que nós temos hoje de Clemente são vídeos soltos, né? Inclusive lá do canal do YouTube do 7º Batalhão, tem muito vídeo de Clemente que eu coloquei lá. Ele com aquela oficina dele fazendo zarabatana, fazendo arco e flecha. Tem muitos vídeos de Clemente lá que eu coloquei. E todos os comandantes de batalhão e pessoas que fizeram a história do Soldado de Cristo sempre fala algo sobre ele, né? Tem uma pessoa que eu vou ter a oportunidade ainda de fazer esse momento, que é Rinaldo, né? Rinaldo, eu quero fazer esse momento com ele, porque Rinaldo tem ele também como irmão, né? Tem ele como irmão, tem uma... inclusive, quando Rinaldo fala de Clemente, Rinaldo fica com o olho lacrimejando, A gente se né? emociona. Se Porque emociona. vocês tiveram essa... meu contato com Clemente era assim, contato de recruta, cabo, sargento no meio do congresso, ou então no meio do desfile, ele com a bomba de colocar veneno em roçado, só que essa bomba estava cheia d'água, né? Aí ficava despejando na boca da gente. O contato que eu tive com ele, eu vim ter mais intimidade com o Clemente depois que Queimadas se tornou, o 14º Batalhão fechou na Igreja Congregacional, e quando a Presbiteriana, em Queimadas, aceitou e se agradou do projeto do Soldado de Cristo, então foi aberta uma companhia. A companhia foi aberta aqui em Queimadas, que na época Josnaldo Araújo era o comandante do 2º Batalhão. Então, nós éramos companhias de lá. Aí eu fiquei como comandante aqui da companhia. Então, aí eu vim ter mais um contato com o Clemente diretamente pelas reuniões da DEM, pelas reuniões de comandantes. Então, eu vim ter mais contato com ele direto, né? Antes, meu contato era mais aquele contato geralzão. Ele com aquelas brincadeiras dele, aquela loucura dele, né? A noite de caveira, aquela loucura toda que a gente passava lá, né? E aí, quando eu vim ter esse contato com o Clemente, ele tinha o costume de ligar para mim e dizer assim, irmão, não, ele dizia, Varão, já bebeu água? Eu disse, já. Disse, beba muita água, porque é o único momento que você vai ter para poder se levantar e orar a Deus. Porque se beber muita água vai dar vontade de urinar, né? Aí você se lembra em orar. Ele fazia isso. E já chegou o dia, uma vez, dele ligar para mim de madrugada. Quando eu olho o Era celular, Clemente, eu digo, fala, meu coronel. Varão, eu sei que tá aí ouvindo, Varão. Tô te acordando para isso. Vamos orar. Bora orar, bora. Deixa de desse preguiça. desse modelo. E assim foi, esse contato a gente. Inclusive, eu tinha conversado com ele na segunda. Eu conversei com ele na segunda-feira. E na quarta, Deus levou ele. Ou eu conversei com ele na sexta, e na segunda Deus levou ele. Alguma coisa assim. Sei que foi uma diferença de 2 dias. Né? E, e ele deixou a história dele aqui marcada, né? Acho que a história dele está mais viva dentro da gente, a gente vai passando, e a história dele está viva, né? Está marcada. Todas essas conversas, tivemos com o Paiva, tivemos com o Josinaldo, com o Wagner também. Então, todos esses tiveram suas contribuições e deixaram a história marcada. E aí o coronel fez parte do 2º Batalhão, formou o 6º Batalhão, que nessa época era do Catolé. E depois de sair, o coronel foi para algum outro batalhão, que eu me lembro que o senhor já assumiu até uma companhia, não foi? Eu fiquei um tempo ainda auxiliando lá na igreja do Estreito, na congregacional do Estreito, que é o pastor Roberto. Certo. Na época era Barros, de Barros, se eu não estiver enganado lá. Aí eu fiquei auxiliando lá, todo sábado eu ia de moto para lá e ficava auxiliando também eu não lembro que companheira que era, eu sei que era companheira do Calvário, mas eu não lembro qual o número dela, mas eu fiquei auxiliando ele lá um tempo. E também teve aqui o batalhão aqui da igreja congregacional do Rocha Cavalcante,
que eu fiquei à frente também aqui, no Rocha Cavalcante. Eu não lembro que batalhão era, eu não lembro mais não. Eu sou ruim de memória, viu? Assim, Eu sei que o senhor ficou um tempo no batalhão do Coronel L. Silva, dando isso. apoio, que se tornou o sexto novamente, só que o sexto foi lá no Rocha Cavalcante, né? L. Silva, ou é Melvina ali, né? O L. Silva era na igreja do Cruzeiro ali, pastor Do Gil. Cruzeiro. E eu estava no batalhão lá da igreja congregacional do pastor Manuel Luiz. Olha, nosso tenente coronel Giovanni aí, ó. E é um rapaz difícil, viu? Eu tô tentando fazer esse momento com ele, mas tá difícil, viu? A agenda desse homem tá complicada. Esse tem uma história do segundo batalhão também muito boa. E eu tenho orgulho, né? Que a gente era os cornetão da banda do Soldado de Cristo, da época de Rinaldo. Os cornetão lá atrás. Eu tenho muito orgulho em ter feito parte da história desse menino, sabe? Gel, Lancaster, sou apaixonado por aquele gordinho, Lancaster. Toda vez que eu encontro ele, meu gordinho, meu amor, Lancaster. Jefferson, conheço o Jefferson desde 9 anos de idade, quando ele trabalhava com o pai vendendo lanche. E inúmeros outros meninos aí, Reis, só pessoas boas, meninos bons. É verdade. O Giovanni Tutu aí era tempo muito bom. Aquilo era o tempo do São Cristo mesmo. A gente sentia prazer em fazer o que fazia. Sentia prazer em sair no sábado para ir para a reunião. Tinha sopão que a gente fazia ali pelo bairro do Zé Pinheiro, dentro das favelas. Saía com essa turma de menino carregando um balde de sopa para distribuir. Era uma coisa muito boa. Esse departamento, como você falou, eu posso estar afastado dele, mas assim, afastado fisicamente, mas ele vive dentro de mim. Esse departamento, eu só fico com essa camisa para cima e para baixo. Esse departamento vive dentro de mim. Eu não consigo dizer assim, esse departamento não quer nem saber mais. Não consigo. Interessante. Aí o coronel ajudou um tempo esse batalhão lá do Rocha Cavalcante. Aí eu me lembro que o senhor assumiu uma companhia, né, também, chegou até a assumir uma companhia, que eu fui participar até dessa formatura, né? Lembra? Lembro. De companhia. A gente fizemos um acampamento juntos aqui, não foi? Em Queimadas. Aí tinha o Capitão Acácio, gente bacana demais, né? Cássio Ferreira, era Eisenhower. Eisenhower é o carrego da moléstia. Eisenhower tá pro lado de uma pessoa. Tá, ele é um nó cego. Interessante. E, coronel, me diz uma coisa, e essas histórias aí que marcou toda a sua vida e tudo, mas hoje, uma igreja hoje, que ela nasce o desejo de implantar esse Departamento Soldado de Cristo, quais são os benefícios que a igreja teria hoje, tendo ela, esse nascedouro do departamento em sua igreja, no seu ministério? Inúmeros. Por conta eu sempre tive o Departamento Soldado de Cristo como uma base para o crescimento dos jovens da igreja. Crescimento de forma espiritual e de forma disciplinar também. Que eu lembro muito que os pais iam perguntar o que era que a gente fazia, que os meninos respeitavam mais a gente do que eles em casa. Eu disse, não, a gente só coloca disciplina. A gente só diz que só vai até aqui. Você só vai até aqui, o seu ponto é esse aqui. E a igreja, ela ganha muito com o Departamento Soldado de Cristo. Para você ter um exemplo grande aí na Igreja do Calvário. Quantos foram formados dentro desse departamento da Igreja do Calvário? Quantos hoje são pastores, são diáconos, presbíteros, hoje pregam, levam a palavra de Deus, entendeu? Então a igreja tem muito a ganhar com esse departamento, muito mesmo. Eu lembro que teve uma época que alguns pais, lá na Igreja do Calvário, eles diziam que o soldado de Cristo só se via para caçar calango e levar o menino para dentro do mato, no começo. Mas, com o tempo, a gente foi mostrando que o Departamento Soldado de Cristo não só era isso. O Departamento Soldado de Cristo é um departamento evangelístico, um departamento que instrui o jovem a maneira correta, dentro da palavra, né? Lógico. E a igreja, como eu disse, ela só tem a ganhar com isso. Porque vão crescer jovens disciplinados, jovens que querem realmente estar dentro da obra de Deus, como temos aí, né? E é isso, né? É isso aí. E muito bom, muito bom. Esse tempo que o coronel fez parte do Soldado de Cristo deixou uma história muito bem implantada.
e deixou marcas em muitos jovens, muitos homens e mulheres que hoje vivem, né, estão dentro das suas igrejas, deixou a marca. Hoje o coronel hoje é ministro de louvor da sua igreja, né, coronel? Qual é a igreja hoje que o coronel faz parte? Igreja de Cristo no Brasil. Igreja de Cristo Brasil, né? E assim, e nós, o soldado de Cristo hoje, meu coronel, ele agradece por toda a sua história, né, por tudo que o senhor já fez. Nós hoje temos novos comandantes hoje do Departamento de Soldado de Cristo, que não conhecem as pessoas que fizeram esse departamento, pode até ter ouvido a história, mas não conhece bem as pessoas, e o intuito desse momento, todos termos esse momento. E aí é importante a gente termos esse momento, sabe, meu coronel? Quando o coronel teve esse momento no Calvário, e depois teve esse momento no Catolé, na época do pastor Severino Luiz, o 2º Batalhão ele foi responsável por formar outros batalhões da época, né? Inclusive Wagner, né? Foi formado pelo 2º Batalhão. O coronel lembra de tudo isso aí, né, coronel? Quais foram os batalhões que foram formados pelo 2º na época? A maioria deles foram formados, né, Robson? Do quinto, na época era 5º Batalhão, se eu não estiver enganado, que era de Wagner, né? Lá da Igreja Nova Jerusalém. O próprio departamento da igreja do pastor Severino Tavares foram membros da Igreja do Calvário que foram para lá, né? No caso, eu e outras pessoas que foram formar esse departamento. Severino Luiz. Esse e outros, o próprio departamento aí de queimadas, foi formado por ele. Teve um departamento que foi formado lá na igreja, na cidade de Barra de Santana, se eu estiver enganado, que houve até um moído lá com o padre, que o padre queria acabar com o departamento, que o departamento estava levando o menino para a igreja evangélica. Pronto. Eles lá em Barra de Santana, hoje é nossa companhia. Nós assumimos ele porque fica mais fácil Queimadas assumir Barra de Santana como companhia do que Barra de Santana ser companhia de Campina Grande. Então hoje eles são a nossa companhia. Ainda existe lá, Robson? Existe. Só está sofrendo um pouco com a pandemia, porque pelo ambiente da cidade ser menor, então está existindo duas situações. O Covid está mais intenso lá, porque, por incrível que pareça, pela cidade ser menor, parece que as pessoas não dão tanta credibilidade e termina tendo uma situação crítica lá. E o medo também, o medo das famílias. O Departamento de Soldado de Cristo lá, em Barra Santana, o pastor pediu para que fechasse, até isso se resolver. Aí o comandante lá, Tavares, ele tá vindo para Queimadas na medida do possível, para as reuniões. Infelizmente não pode trazer todos, né? Porque a maioria lá é criança, e a gente tem que esperar, porque infelizmente, meu coronel, com essa pandemia, em cada lugar está tendo situações diferenciadas. Guarabira tem sua realidade, João Pessoa tem sua realidade, Campina está com a sua, Queimadas, Caruaru, e as cidades circunvizinhas, o Estreito, a Barra de Santana, cada um está com sua realidade em relação a essa situação pandêmica. E cada pastor tem o seu posicionamento. Então a gente tem que respeitar o posicionamento de cada pastor, porque é melhor também se segurar em determinadas coisas, né, meu coronel? Porque uma coisa é uma foto ou um vídeo nas redes sociais, dizem e falam o que quer, né? E com essa pandemia a gente tem que evitar determinadas situações, né? O que dá para fazer a gente vai fazendo. Nós em Queimadas voltamos presencialmente, mas voltamos de que forma? Atividades internas dentro da igreja fechada, e as atividades mais dinâmicas, mais de instruções, de cursos, daquele jeito que a gente gosta. Eu levo para a zona rural, faz uma caminhada na zona rural, que aí é aberto, é expandido, e lá faz as atividades que tem que ser feitas. E assim a gente vai até isso passar. A gente não pode... Queimadas também está numa situação complexa em relação ao Covid. Muitas famílias estão infectadas e vai se fazendo assim. O importante é o seguinte, é não parar. Vai inventando, vai criando as ideias, vai usando a tecnologia. Querendo ou não, esse ambiente, meu coronel, que nós estamos vivenciando tecnologicamente, ela veio para ficar e nós temos que nos adaptar com isso.
as novas gerações hoje, eles pegam um celular e desenvolvem coisas do celular que você diz assim, oxe, que danado você está fazendo, que eu nunca vi isso na minha vida, né? Meu menino de 3 anos pega o celular, faz o que quer. Já sabe onde tem tudo lá. E hoje se a gente for comparar hoje o departamento com o departamento de há 20 anos atrás, a gente vai ver uma diferença enorme, né? Enorme. No que a gente podia fazer, que hoje não pode, não é permitido mais que se faça. E, como você falou, a parte tecnológica, ela tomou conta do departamento. Isso aí. A gente hoje não tem mais aquela vivência de acampamentos, vivência de caminhadas, vivência de pernoites, que tinha na outra época. Que a gente chegava a fazer em um mês 2 caminhadas, um pernoite, aí 2 meses depois fazer um acampamento. Hoje em dia não tem mais essa condição. Não tem. Até mesmo pelos pais, que os pais hoje são diferentes dos pais de antigamente. Hoje, para você levar um jovem hoje para uma caminhada, com um acampamento, um pernoite, é mais complicado. É mais complexo. Tem que ter assinatura, tem que ser aquele muito todinho. A gente jogar na lama naquele tempo. Hoje mudou muita coisa. Hoje com as leis, Estatuto da Criança e do Adolescente, então meio que travou certas coisas, né? E assim, tudo que você faz não é bom estar registrando, porque nem todo mundo vai entender a atividade que nós estamos fazendo. E a tecnologia é isso. A tecnologia ela veio para ajudar. Veio para ajudar, e a gente que gato baibado, como somos, fica um pouco perdido nesse ambiente tecnológico, porque realmente esse ambiente tecnológico, quem está desenvolvendo ela são essa nova geração. Então, a vibe é outra, as ideias são outras, né? Eu já peguei o tempo de Cristo que a instrução era o instrutor ditando e eu escrevendo no caderno. Era assim. Eu tenho até hoje aqui meu caderno escrito Soldado de Cristo. Escrito. Né? Também eu peguei a parte que até o Tenente Coronel Giovânio, que está aí, ele criou os manuais para COT, manuais para PASC, manual, né? Ele criou os manuais, então já pegamos um período que tinha os manuais. Hoje, nós já estamos trabalhando com outras ideias, com youtuber, instruções de youtuber, lives, edições de vídeo, gravando determinados trabalhos. Então, nós estamos trabalhando com outras ideias, outra vibe agora, né? Então, é normal isso acontecer. É normal. E a gente vai tentando se adaptar, porque o coronel já foi comandante, passou, deixou outro no lugar e está aqui contando história. Hoje estou como comandante, amanhã será outros, e eu vou passar e vou estar contando história. E assim vai, né? E, a gente vai, e o Departamento de Soldado de Cristo ele vai crescendo na graça e no conhecimento. Então é isso, a geração é essa aí. A gente tem que vai acompanhando essas ideias. Azimuth, eu tive uma instrução com um Paiva, no congresso, que a Paiva levou o mapa do Google Earth, né? Aquele mapa já bem trabalhado do Google. Na minha época do Azimuth, que eu tinha instrução de Azimuth, era o seguinte, ó, eu escolhia se eu queria tomar café ou almoçar. Aí eu dizia, não, eu quero tomar café. O almoço ficava escondido num buraco, dentro de um saco, amarrado o almoço, e o instrutor dizia assim, ó, toma aqui o mapa, feito na mão, toma aqui o mapa, toma a bússola, que era o relógio, e procure seu almoço. Pronto, era assim. Eu aprendi Azimuth desse jeito. E procure seu almoço. Eu com o relógio e o mapa escrito. Passar. Nesse dia, desse acampamento, dessa instrução, eu vim almoçar, era 5 horas da tarde, para achar o meu almoço. Porque era vários almoços escondidos de um buraco e várias equipes procurando seu almoço. Pronto. Uns almoçavam rápido, eu vim almoçar às 5 da tarde. Né? Então, aprendi assim. Então, e assim vai. Já tive a instrução com o Paiva no congresso, que foi até o último congresso que houve,
2019. Foi o último congresso que foi até o 6º Batalhão, junto com o 4º Batalhão, Lima e Brandão, que fizeram em João Pessoa. Muito bom o congresso. O Paiva deu uma instrução de azimuta noturno lá para os comandantes, com tudo prontinho, o mapa pronto, o geoprocessamento, todas as coordenadas prontinhas. Por quê? Porque a tecnologia ela veio para isso, já para trazer novas ideias, novas orientações. É normal. Nós vamos ver muitas outras coisas ainda que nós vamos nos espantar. O mais importante é isso, é que o Soldado de Cristo está aí acompanhando as gerações e levando a mensagem do Evangelho, porque essa pirâmide ela não pode parar. O militarismo é bom, o escoteirismo é bom, mas Deus, acima de tudo, na pirâmide, é o mais essencial. É isso aí. Nós sentimos mais hoje, meu coronel, porque o Departamento de Soldado de Cristo hoje, ele não pode mais fazer as devidas atividades no momento, como evangelizar, fazer esse trabalho em grupo, nas famílias, porque você não pode fazer aglomeração, não pode fazer movimento. Né? E logo, com adulto não pode, imagine você fazer isso com criança e adolescente, né? Nesse ambiente de pandemia. Então tem que esperar, tem que ter paciência. O que eu falo aqui no 7º Batalhão é que Deus está trabalhando com os de casa. Deus, desde o ano passado, 2020 e 2021, Deus está trabalhando com os de casa. Porque quando tudo isso acabar, os de casa estarão firmes e fortes para ir em busca das ovelhas que estão lá fora. Né? Meu coronel, o senhor tem saudade de dizer assim, eu quero voltar ao Departamento de Soldado de Cristo, não como comandante, que o seu tempo, hoje é família, hoje tem que dar um gás na igreja, hoje tem que família, mas eu quero voltar para o departamento para auxiliar e contribuir e fazer a função que Clemente fazia. Porque Clemente fazia a função de sempre visitar os batalhões, sempre visitar as companhias, trazer uma instrução, trazer uma orientação. O senhor tinha esse desejo não de fazer isso? De nos presentear esse conhecimento que o senhor tem? Não como um comandante mais, mas um auxiliar do departamento. Ensinar um pouco do que eu aprendi com o Clemente, um pouco do que eu aprendi nesses anos de departamento, passar para essa juventude de hoje. Que eu acho que como você falou, é uma coisa que a gente não pode deixar morrer. Esse departamento vai ser um departamento que vai viver para sempre. Por quê? Porque sempre vai existir pessoas disponíveis a fazer parte dele, disponíveis a ensinar o jovem o caminho correto a ser seguido, que o Departamento de Soldado de Cristo é isso. O Departamento de Soldado de Cristo é para instruir o jovem, é para instruir o menino, a criança, no caminho que deve andar. Muita gente pensa que só ordunida, dar grito de menino, levar para dentro de mato, mas não. O intuito, principalmente, eu lembro que teve um acampamento que foi lá na estrada que vai para Aroeiras. Foi o primeiro acampamento e foi a primeira pessoa, aquela Gil, uma menina que tem cadeira de roda. Certo. O primeiro acampamento dela, ela foi a primeira cadeirante a participar de um acampamento. E eu conversando com ela um tempo, eu sempre me emociono quando eu converso com ela. Porque ela disse, coronel, aquele foi o melhor acampamento, foi o melhor... o lugar que eu senti mais a presença de Deus. Nas horas dos cultos que a gente fazia, até chega a me arrepio. Nas horas dos cultos noturnos. Porque a gente esquecia a parte de militarismo, a gente esquecia aquela parte de ordem unidas, aquelas coisas todinhas, e se prontificava a adorar a Deus dentro do mato. Ali naquele lugar, olhava para o céu, via aquele monte de estrela, sentia realmente a presença de Deus. E eu lembro que esse culto foi um culto que muitos choraram, muitos se prostraram mesmo diante de Deus. Foi uma coisa belíssima. E é uma coisa que fica registrada, né, no coração da gente, isso aí. Aquele último que a gente fez em Queimadas também. Queimadas. A mãe de Acácio foi, a tia dele foi. Fantástico. Fantástico, fantástico, aquilo aí. Coronel, eu quero que o senhor deixe suas últimas palavras aqui nesse momento, essa live, para essa nova geração, ou para a antiga geração que ainda está, ou que está vivenciando esse departamento. Deixe suas palavras aqui. E, desde já, eu agradeço por demais o senhor se dispor para esse momento tão maravilhoso. Amém. Bom, as palavras que eu queria deixar para tantos os que estão novos agora, como os que já são das antigas, é que nunca deixem essa semente morrer. Nunca deixem esse departamento acabar. Mesmo que seja só com 1, com 2, com 3 se reunindo,
estejam lá. Estejam lá prontos para levar essa semente. É uma semente que ela foi plantada por pastor Tavares, e essa semente ela germinou e criou vários galhos. E nós fazemos parte desses galhos, né? Nós somos galhos. E é isso, meu irmão. Ô, meu coronel, eu agradeço por demais. Assim, eu tenho um carinho muito especial por sua pessoa. Eu falo sempre na sua pessoa. Inclusive, eu conversando com o Queiroz esses dias, porque Queiroz eu tenho uma irmandade muito grande com o Queiroz, o Rodolfo, né? E eu falei da sua pessoa, né? O carinho que eu, particularmente eu tenho por você, porque querendo ou não, eu fui instruído, olha, recruta, cabo, sargento, foi tudo, e tenente, foi tudo pelas suas mãos, porque a gente era o 14º Batalhão aqui Queimadas, mas Soares fazia acampamento junto com o 6º Batalhão direto. Direto, inclusive até os cursos CFC, CFS, era junto, a gente fazia aqueles acampamentos lá nos Cafundó, por trás do espaço. Né? Era o Negão Nascimento, Menezes, Samuel, tá lembrado? Dessa turma todinha? Então, assim, esses meninos, nunca esquecia. Menezes, Samuel, Nascimento. Então, essa galera todinha lá do 6º Batalhão, lá na época que era o Catolé, pastor Severino Luiz, Pinado Severino Luiz, minhas instruções foram tudo com você, sua pessoa. Eu só tenho a agradecer a Deus por sua vida, aprendi muito, muito mesmo. Na época, e Clemente, assim, hoje eu sou o cara que o plano A deu errado, o plano B, eu desenvolvo o plano B, porque eu sou da época que a gente aprendia a desenvolver as coisas sem precisar de papel na mão. Sou dessa época. A gente aprendemos isso, né? E deu errado o plano A, o plano B já está pronto, o cara desenvolve. É improvisável, eu sou do improviso. Eu aprendi a ser do improviso, sabe? E isso foi muito bom na minha vida. Então, só tenho que agradecer. Que Deus abençoe a sua vida, meu coronel, a vida da sua família, né? A vida do seu ministério. Eu acompanho muito o seu ministério. Hoje o senhor é ministro de louvor. Leva a mensagem do evangelho através da melodia, através da música. Então, que Deus abençoe o seu ministério. E outra coisa, e aquele negócio, olha, 7º Batalhão Queimadas vai fazer qualquer atividade de pernoite, acampamento, você vai ser sempre a pessoa que eu vou entrar em contato. Se der certo, se o senhor estiver com a gente, ela vai ser maravilha, né? E eu aconselho que os demais sempre façam isso, porque nós não podemos perder de vista a sua pessoa. Então, meu coronel, que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por estar conosco nesta noite. Amém, irmão. Um abração, viu? Valeu, meu coronel.